Bom, aqui na Feicorte também tem destaque para raças diferenciadas. No potencial das raças de hoje, a gente vai contar um pouquinho da história do Wagyu, essa carne que é super valorizada no mercado pelo consumidor final, mas que o produtor brasileiro já começa a ter acesso a ela também, principalmente lá na fazenda na hora de se criar. Quem ajuda a entender, a contar essa história para a gente é a Celeste Molitor, ela é secretária executiva da Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos das Raças Wagyu. Celeste, conta mais para a gente, afinal de contas, como começa a história do Wagyu e como é que ela chega no Brasil. O Wagyu é uma raça japonesa, né? Então veio do Japão e ela chegou no Brasil na década de 90. Quem trouxe ela foi a Yakult, né? Uma multinacional que tinha uma sede no Brasil. E eles começaram a trazer os primeiros materiais genéticos, aí, embriões e sêmen de Wagyu para cá. Eles são os fundadores também da Associação dos Criadores. Como é que é? Quais são as principais características e por que essa carne do Wagyu é tão valorizada? Quando a gente vai falar de Wagyu, vamos falar de marmoreio. Então a principal característica é gordura entremeada na carne, não tem outra coisa, né? É realmente alto padrão, é uma gordura diferente, é uma gordura boa, uma gordura gostosa, rica em ômega 6, ômega 3, ômega 9, em HDL. E é uma gordura diferente mesmo, ela faz um entremeio. Então é característica da raça fazer esse depósito de gordura na proteína. E isso traz que características para a carne, para quem consome a carne? A degustação é diferente. Ela é uma gordura que ela toma todo o palato, é uma carne delicada, de um sabor delicado, ela não tem um sabor, um terroir, né, que a gente chama muito grave, muito forte. Ela é realmente uma carne muito delicada. Por conta do alto marmoreio e do grande grau de gordura, a gente brinca que ela sempre harmoniza muito bem com o wasabi, coisas que puxam mais para essa parte da limpeza do paladar. Por exemplo, a gente tem no Brasil a picanha, que tem quem ame e quem não goste daquela gordurinha em cima. Tem gente até que tira a gordura no churrasco. Que crime! Que crime! Agora, no caso do Wagyu, essa gordura está ali no meio da carne. Não tem jeito de tirar, mas ela é perceptível? Ela é perceptível, mas ela é uma gordura insolúvel. O que quer dizer isso? Sabe aquela gordura do salmão que você pega e ela dissolve na sua mão, com o calor da mão? É esse tipo de gordura. Por isso que ela não é uma gordura ruim de sentir. As pessoas às vezes têm a sensação de ver uma carne muito marmorizada e achar que vai ficar com aquela boca encebada, com a sensação de gordura na boca. Mas a gordura do Wagyu não faz isso. Bom, a gente falou das características para o consumidor. Vamos olhar para o lado do produtor, do pecuarista brasileiro e principalmente entender como é que está sendo essa criação mesmo da raça Wagyu no Brasil. Você falou que são 4 raças? Na verdade, o Wagyu é gado japonês. Existem 4 raças de Wagyu, tá? 2 raças a gente só cria aqui no Brasil e só foram as 2 raças que saíram material genético do Japão. O Akaushi, que é o vermelho, e o Kuroji, que é o preto, né? O Akaushi, ele é um cruzamento. Então ele é um animal de maior carcaça, menos marmoreio, mas de maior carcaça, maior quantidade de carne e a gente consegue comer em quantidades maiores. O Kuroji, ele já é um animal um pouco menor de carcaça, mas um depósito de marmoreio mais acentuado e é ele quem faz aquele depósito que a gente chama do grau de marmoreio 12, que todo mundo fica encantado. Tem grau, como é que funciona isso? Você falou do grau 12, mas varia de quanto a quanto e depende do quê? Existe uma escala de 1,5 a 12, né? Então a gente vai escalonando esses graus de marmoreio aí na carne. E isso tem a ver com a genética do animal ou pode ser ganhado com alimentação, por exemplo? Manejo? Genética, manejo e boa terminação. Uma ótima alimentação, um bom manejo de não estresse do animal, e tudo isso tem que ser bem-estar animal, tudo isso tem que ser bem combinado. É uma raça asiática. A gente já conhece a questão da raça europeia, a falta de adaptabilidade das raças europeias no Brasil. Como é que é essa relação com o Wagyu? É uma raça que está bem adaptada ao clima, né? É claro que os criadores têm o seu cuidado com o manejo. Então, os criadores que estão em regiões mais quentes têm todo um cuidado de ser em área de sombra, ter essa parte da refrigeração para os animais, alguns confinamentos que são em grandes
centros mais quentes estão todos refrigerados ou com ventilações próprias para realmente o bem-estar do animal. E você me disse também que tem que ter o cuidado com parasitário, sempre. Sempre cuidado parasitário, porque é uma raça sensível a esse tipo de doença. Então a gente tem que tomar esse cuidadinho, principalmente bezerro, né? Tem que tomar esse cuidado com o bezerro aí, que a gente fala que a tristeza, né? A diarreia, às vezes num calor muito intenso. Então o manejo, às vezes, dessas matrizes que estão ali, que estão com o bezerro ao pé, é feito numa área bem arborizada, para um conforto do animal. O controle desse nascimento de bezerro é sempre feito de maneira criteriosa, existem uns protocolos a serem seguidos, é bem rigoroso. Essa questão do ambiente de criação é importante, mas algum outro cuidado que você destaca? E quem está querendo conhecer e multiplicar a raça no Brasil, o que precisa saber de cara? Precisa saber que é um animal que demanda muito cuidado e é um animal tardio. Tem que ter paciência. Quanto tempo? Acima de 36 meses para abate, para você ter uma ideia. Pode ser criado a pasto? Pode ser criado a pasto, mas a gente não orienta, é sempre bom estar num semi-confinado pelo menos. E para a terminação de marmoreio é imprescindível o confinamento. E no caso da alimentação, para que esse marmoreio se concretize? Cada criador tem a sua fórmula secreta. Eu brinco que eles brincam de fórmula secreta, né? Mas tem que ter cuidado com alguns tipos de alimentação e existem profissionais hoje que a associação tem, os técnicos, tem os inspetores das raças que prestam essa assessoria junto ao criador para fazer esse manejo, esse confinamento de maneira correta. E você leva um pouquinho o custo de produção? Eleva o custo de produção. Retorno maior, valor agregado. Porque você chega numa margem de marmoreio maior. E como é que está o consumo no Brasil? Tem um público para esse... Tem público, tem boa aceitação e eu sempre brinco que quem quer fazer cruzado, principalmente, grandes produtores aí que querem trabalhar com cruzamento, é a hora. Tá tendo demanda para carne de cruzado no Brasil. O paladar do brasileiro é pro cruzado, né? E a gente às vezes não consegue atender toda a demanda. Eu tenho os criadores ali que são de frigorífico que não conseguem atender a demanda que eles precisam. Qual é o cruzamento ideal ali para o Wagyu? Eu tenho bons resultados com Jersey e tenho bons resultados, assim, na grande maioria F1 Angus. F1 Angus que tem uma proporção de Nelore e Angus. Nelore e Angus e mais 50% Wagyu. E a impressão digital dele é o marmoreio? É o marmoreio. Muito bem. Tá aí então, você que se interessou pela raça, você que quer conhecer mais sobre o Wagyu, principalmente no Brasil. Hoje são quantos animais no Brasil? Você tem ideia? Em torno de uns 15 mil animais, mais ou menos, entre puro e cruzado. Potencial para crescer? Muito. A pecuária brasileira tem muito potencial. Acho que o Brasil é o grande berço da pecuária. E a adaptabilidade que nós temos aqui, então, os criadores que são os grandes criadores de pecuária só vão agregar valor, né? Eles podem agregar essa raça dentro do plantel deles, não precisa ser exclusivamente criador de Wagyu. E onde que estão concentrados esses animais hoje no Brasil? A grande maioria hoje, estado de São Paulo e Minas Gerais, e aí depois eu tenho o Rio Grande do Sul, que é o terceiro estado com maior número. Muito bem. Tá aí, então, são as informações para você que nos acompanha aqui no Pecuária e Mercado, dessa raça japonesa, o Wagyu, a mais valorizada do mundo.